comigo, né? A Brenda na bateria, o João no baixo. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles. O Paulinho aqui no teclado. Amém. Amém. Glória a Deus. Trago um abraço do Projeto Vida Nova de Irajá, do apóstolo Ezequiel Teixeira. Obrigada, irmão. E da pastora Márcia Teixeira. O nosso apóstolo está ali fazendo um grande trabalho na Câmara dos Deputados Federais. Ora por ele, porque não tem sido fácil a nossa batalha, a nossa luta, mas eu tenho certeza que o povo é agora que a igreja precisa se levantar. É agora que a igreja precisa realmente mostrar a cara, né? Não se esconder, não se envergonhar. A gente está passando por um momento já de perseguição mesmo. E as leis que estão sendo construídas, são todas para acabar com a igreja e com a família. Mas nós cremos num avivamento. Você crê no avivamento? Eu creio no avivamento. Eu creio nessa palavra. Por mais que esteja um caos na política da nossa nação, mas há um povo que ora, há um povo que intercede, há um povo que crê, não é verdade? Amém? Então, antes de eu começar a palavra, eu queria mostrar aqui os materiais que eu trouxe. Eu queria anunciar aqui, em primeiro lugar, o meu livro, junto com o pastor Diego, Com Quem Será? Nós lançamos ano passado e tem sido lindo assim, os lançamentos que nós temos feito, muita cura nos sentimentos, nas emoções. Eu fui noiva antes do pastor Diego 2 vezes e tive que renunciar por obediência aos meus pais, por obediência ao meu chamado. E o pastor Diego estava lá escondidinho na Espanha e ele fez um voto com Deus de só beijar quem era a esposa dele. Primeira vez com ele foi com 26 anos de idade. Foi comigo. Pessoal, quando ele me contou, eu também não acreditei. Falei, que isso? Mas é verdade, foi verdade. Ele fez isso, não é que seja uma doutrina, mas ele fez esse voto. E graças a Deus ele falou assim, eu não quis beijar, eu só quis beijar quem fosse minha esposa. E aconteceu. E Deus honrou. Hoje ele está comigo. Nós somos pastores regentes do Projeto Vida Nova de Irajá. Estamos ali, ore por nós, esteja orando por nós. Trouxe também os livros da pastora Márcia. O Ansiedade, Quero Descansar, o Impossível é Possível e O Que Não É Para Sempre. Você comprando os 3, tem uma promoção mais especial. E também temos o DVD do nosso congresso, que a pastora Debbie Tyros. Quantos já ouviram falar da pastora Debbie Tyros? Ela esteve conosco. A pastora Ilma Cunha também. Tem atos proféticos aqui. Um congresso tremendo ano passado que tivemos lá na nossa igreja de mulheres. E uma palavra especial do apóstolo Ezequiel Teixeira. Você é a matriz de um grande projeto de Deus. Amém? Se você quiser abençoar, tem um CD também do nosso ministério de música, nessas músicas que ministramos aqui. Bem, queria que vocês abrissem a palavra. Quantos trouxeram a Bíblia? Amém? Conferências de curas e milagres, conferências de avivamento. E essa palavra Deus começou a trazer no meu coração. E está sendo muito
edificante para esses dias que nós estamos vivendo. Quantos têm acompanhado a situação política do nosso país? Eu creio que quando o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar e orar, buscar a face dele, se converter dos maus caminhos, o Senhor vai ouvir dos céus e vai sarar a terra. Mas Deus não quer somente sarar e curar e avivar o Brasil. Ele quer sarar, curar e avivar a terra do seu coração. Ele quer sarar, avivar e curar a terra da sua casa, da sua família. Amém? Eu creio nisso. Então, quando vocês acharam, digam amém. Diz assim, vamos ler juntos. Eu creio que vocês já conhecem de cor esse versículo, né? Vamos lá? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Aleluia. E o primeiro passo para um avivamento e para a cura de Deus está aí. Nessa primeira frase: se o meu povo que se chama pelo meu nome, chamar pelo nome do Senhor. Aí você fala assim: ah, mas eu oro, eu grito, eu clamo, eu falo, Jesus me ajuda. Mas não é o chamar, o clamar. Vai muito mais além que isso. É chamar pelo nome do Senhor Jesus, é reconhecer o senhorio e a soberania de Deus. Mesmo nos momentos difíceis ou nos momentos maravilhosos da sua vida, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. Nos momentos de perdas, nos momentos de aperto financeiro, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e a gente reconhece a soberania dEle. Ele é Senhor. O tempo está nas mãos da gente que ministrou aqui. O tempo está nas suas mãos. Nele não há sombra de variação. Reconhecer o senhorio e a soberania de Deus vai muito mais daquilo que somente você crendo que Deus existe. Vai você entregar todos os reinos da sua vida nas mãos dele. E ele está no controle, ele faz o que ele quiser. Você está preparado para fazer o que ele quer na sua vida? Quantos estão preparados para fazer o que ele quer? Olha o que você está falando, hein? Eu falei isso na minha vida sentimental. Faz o que tu quiseres, ele renuncia. E aí, você está preparado para renunciar? Não é verdade? Porque renúncia dói. Renúncia é um passo de fé. Você não enxerga aquilo que vem depois, mas você entregou. Porque você reconhece o senhorio e a soberania do Eterno. Amém? Lá em Isaías 40:10 fala isso. Você pode abrir? Vamos manusear bem a palavra nessa noite. Isaías 40:10 diz: o soberano, o Senhor, vem com poder, com o seu braço forte ele governa. Soberano o Senhor. Ele é soberano. A soberania dele está acima de tudo e de todos. A sua recompensa está com ele e o seu galardão o acompanha. A sua recompensa está nele. Tudo está nele. E tudo vem dele. Tudo é por ele e para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Então, o primeiro passo para um avivamento
deseja reconhecer a soberania de Deus. O segundo passo, que também está lá escrito, na segunda frase, que diz: se humilhar. Você pode dizer para o irmão do seu lado: se humilhar. Se humilhar é ter uma vida quebrantada. É ter uma vida que não vive pela razão, mas vive pela obediência. Porque no reino a gente não caminha pela razão, a gente caminha debaixo de uma revelação e obediência do Espírito Santo. Às vezes você vem para a igreja cheio de razão. Às vezes, mulher, você que é cheio de razão, seu esposo: ah, mas eu tenho razão mais do que ele. Agora eu posso falar para a mulher casada. E eu sei agora o que é ser uma mulher casada. E é verdade. Às vezes a gente quer cheio de razão, cheio de orgulho, cheio de: ah, eu acho que vai ser assim da minha maneira, da minha forma. Não é. A gente tem que baixar a bolinha, sabe? Baixar a bolinha e viver uma vida quebrantada, de humildade, de simplicidade. Ser como Jesus, simples de coração. Tão poderoso, tão glorioso, mas tão simples. Até porque os sacrifícios que Deus não despreza e não rejeita um coração quebrantado, arrependido e compungido. Assim diz lá no Salmo 51, 17. Não precisa abrir não, mas se você estiver anotando, você pode anotar. Lá no Salmo 51, 17 fala que esses são os sacrifícios que Deus não rejeita. Um coração quebrantado, arrependido e contrito. Músicos, ministério de arte, dança, subir aqui nesse altar com o coração quebrantado sempre, humilde de coração, humilde de espírito, sabendo que é Ele que vai fazer, não de nós não vem nada, mas é Ele que vai fazer, Ele que vai nos usar. Você, ovelha, abaixa a bolinha, obedeça aquilo que o seu pastor está falando. Procure cumprir, obedecer a autoridade espiritual. Lá no Projeto Vida Nova, a gente fala assim, a gente tem a nossa Bíblia, né? A Bíblia, a palavra de Deus que a gente carrega, mas tem um livro que a gente não abre mão de, em tempos e tempos, estar reciclando, que é a autoridade espiritual, do Atmani. Não sei se vocês conhecem. É um livro muito tremendo que fala sobre os princípios de obediência e submissão à autoridade. E é um livro que confronta muito o nosso caráter, porque a nossa tendência como ser humano é sempre questionar, é sempre rebater, é sempre falar: por que o pastor está pedindo para a gente fazer isso? Mas não interessa. O importante é que a gente está aqui para obedecer. A gente é humilde e quebrantado para obedecer aquilo que o Senhor está estabelecendo nesse tempo, nessa geração, através da vida dos nossos pastores. Amém? Então se humilhe, se quebrante, venha para a igreja com o coração quebrantado, disposto para adorar o Senhor. Eu sei que às vezes na correria do dia a dia, né, a gente chega tão esgotado, tão cansado, mas abra mão disso e adora o Senhor, se quebrante, se derrame na presença do Senhor, se humilhe na presença do Senhor. Amém? Porque lá na frente Ele vai te exaltar. Humilhados na presença do Senhor. Amém? Os humilhados sempre serão exaltados. Sempre há um caminho de exaltação para a sua vida. Se humilhe na presença do Senhor. Glória a Deus. O terceiro ponto, para um avivamento ocorrer na nossa vida, nas nossas casas, na nossa igreja, na nossa nação, na nossa cidade, é orar. Ter uma vida de constante oração. Eu brinco com minha intercessora lá na igreja, eu falo com ela: o nosso hobby é orar, né? Quando a gente tem um tempinho, às vezes estou um pouquinho lá na igreja folgada, falando assim: vem aqui orar comigo, eu estou precisando de oração.
Aí ela vai lá e ora comigo. De vez em quando o Paulinho também vai lá, aparece lá, a Brenda, os meninos. A gente está fazendo agora uma casa de oração meia hora antes do culto. E os cultos têm mudado, porque a gente vê que os céus já começam abertos, sabe? E aí, numa presença de Deus maravilhosa, no começo vinham umas 50 pessoas, hoje já está com umas 200 pessoas para estar orando. E assim está acontecendo um avivamento dentro da igreja. Isso tem sido muito bom, a casa de oração. E eu tenho certeza que Deus está começando a incomodar você para ter uma vida mais de oração. Aí para o seu aposento de oração, a tirar um tempinho. Lá em Dallas, a gente tem uma house of prayer, né, que é a casa de oração. E terminava a aula meio-dia. Todo mundo ia para a cafeteria formar fila para o almoço. Aí eu falei assim, não, vou esperar, vou para a casa de oração, ficar orando. E depois eu vou, mesmo que eu almoce sozinha, eu vou. Mas foi tão bom para mim, eu botei, um dos aspectos que eu botava nessa lista, na minha lista de oração, era o meu casamento. E eu falava assim, não, Deus vai me dar um marido, Deus vai me dar um marido, Deus vai me dar um marido. E uma intercessora minha, nesse período que eu estava orando, ela chegou para mim e falou assim, eu tive uma visão do seu esposo, lá em Dallas, que ela falou para mim. Eu falei, ele é um músico, ele toca, ele está em outra terra. Aí eu falei assim, Jesus, será que isso é verdade, né? A gente fica meio duvidoso. E aí, quando eu cheguei pro Brasil, foi em junho de 2012, em agosto de 2012 eu conheci o meu esposo. E ele estava realmente em outra terra, ele estava 18 anos morando na Espanha. E ele é um grande músico, ele toca com o Fernandinho também, e toca teclado. E hoje a gente pastoreia, além de ser pastor regente, a gente pastoreia um ministério de música da nossa igreja. E aí você vê que tudo foi debaixo de oração, de intercessão. Tudo foi regado com oração. A nossa vida é regada com oração. A gente tem que aprender a falar com Deus. Às vezes eu estou dirigindo, estou lá e o pessoal, essa garota está meio totoca, meio doida, mas eu estou lá falando, Deus me ajuda, Deus me fala em línguas, e começo a profetizar que meu dia vai ser abençoado, que meu dia vai ser tremendo, que o diabo já caiu por terra, em nome de Jesus. Por quê? Porque eu aprendi isso com meus pais, aprendi isso. E a gente tem que botar em prática isso. Na palavra de Deus lá em Tessalonicenses, 1 Epístola de Tessalonicenses 5:17 fala, orai sem cessar. Então, o tempo todo, é tempo fora de tempo orando. É falando com o Pai em espírito, é falando com o Pai em voz alta, é o tempo todo. Amém? Quantos querem ampliar o seu tempo de oração? Eu sempre falo que é pouco, eu quero ampliar o meu tempo de oração. É necessário que a gente amplie o nosso tempo de oração. E se a gente está orando, já está difícil para a nação, né? Imagina se a gente não orasse. Mas tudo que está acontecendo, eu tenho certeza que Deus está chacoalhando a nação brasileira. Deus está mexendo com as estruturas da nação brasileira. E você vai ver que vai vir um tempo que Deus vai trazer todas as coisas à luz. E não há governo que vai impedir que o reino de Deus venha a ser estabelecido nessa nação. Aleluia, eu creio. Teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória, Senhor. O teu reino será estabelecido no Brasil. Aleluia. Amém. O quarto passo é buscar a minha face. Nós temos uma tendência de querer muito que Deus faça, né? Deus, eu preciso daquilo, faz isso, Senhor. Eu preciso daquilo outro, faz aquilo, Senhor. Deus, eu preciso disso, então faz isso agora, nesse momento, nesse instante. A gente, em vez de buscar a face, a gente está buscando as mãos do Senhor, os feitos do Senhor. E para que haja
foi influenciando as pessoas da igreja. E foi assim. Então, eles iam no shopping, a presença era tanta de Deus, que as pessoas do shopping começavam a passar perto deles e começavam a chorar. E eu falo, eu quero isso para minha vida. Eu quero carregar essa presença. Eu quero buscar a face do Senhor, a ponto que as pessoas que nem conhecem Jesus sintam algo tão glorioso, sintam algo tão glorioso, que sejam curadas, que sejam transformadas, que sejam salvas. Você quer isso para a sua vida? Eu quero isso. É assim que vai acontecer o avivamento. Aí no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você carrega tanto a presença do Senhor que as pessoas vão olhar para você. Você está diferente. Tem alguma coisa diferente. Eu quero isso que você tem. Eu quero isso que você tem. E é assim que começa o avivamento. Daqui a pouco todo o seu trabalho vai querer o que você tem. Daqui a pouco todo mundo da sua escola vai querer o que você tem, da sua faculdade. Você não vai ser contaminado, porque você nasceu para influenciar uma geração. Deus te chamou para fazer a diferença nessa geração. No seu trabalho, no órgão político onde Deus te colocou. E é assim que vai começar. E eu tenho certeza, porque eu consigo sentir o cheiro de avivamento. No Rio de Janeiro eu consigo sentir cheiro de avivamento através dessa igreja. Amém? Aleluia! Amém! Aleluia! E o último tópico é se afastar dos seus maus caminhos, como diz aqui na minha versão, ou se converter dos seus maus caminhos. Lá em Isaías 59, versículo 2, vamos abrir. Separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Nosso pecado, nossa vida impura, afasta a gente de Deus. Por isso que é necessário a gente confessar o nosso erro, para que haja cura, e é necessário que a gente se arrependa também, para que a gente não volte a cometer de novo. É necessário, se você tiver uma vida em pecado, uma vida impura, procurar os pastores da sua igreja, procurar a sua liderança e confessar e trazer a luz. Porque Deus trabalha na luz, o diabo ele trabalha no mundo, mas Deus trabalha na luz. E assim, quando você se arrepender, você vai ser curado. Necessário confessar. Quando Jacó teve aquele encontro com o anjo do Senhor, que era a figura de Deus, a primeira coisa que o anjo perguntou foi: qual é o seu nome? Você acha que Deus não vai saber o nome de Jacó? Claro que Deus sabe o nome de Jacó. Só que Deus queria que ele confessasse quem ele era, porque Jacó significa enganador. Então, ele fala: o que você é? A ele: eu sou um enganador. Quando ele confessou, o que aconteceu? A identidade dele foi mudada. Ele saiu de enganador de Jacó para ser Israel, para ser príncipe de Deus. Quando você confessa um pecado e se arrepende com todo o seu coração, a sua identidade vai ser mudada. Você não vai ser mais conhecido como mentiroso, como adúltero, como fornicador, mas você vai ser conhecido como príncipe e princesa de Deus. E tem filho e filha de Deus, que tem uma herança. Amém? Aleluia! É isso que Deus quer fazer, imprimir uma nova identidade na sua vida, uma identidade de filho, não de empregado, não de servo, mas aquele que vai carregar uma herança de Cristo aqui na terra. Amém? Aleluia! Então esses são
colocar-se de pé. Precisa ser avivado. Vem aqui na frente, porque nós vamos orar. Nós vamos orar e depois eu quero também fazer um momento de clamor pela nação, né? Hoje a gente recebeu uma notícia que não foi tão boa, mas eu creio que isso é um prenúncio de que vai vir algo muito poderoso da parte do Senhor. Então eu queria que você viesse aqui na frente. Não precisa ter vergonha, não é para confessar pecado, não é nada disso. Mas é algo que, se você precisa ser avivado dentro do seu coração, pode vir aqui na frente, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, se alguma área da sua casa, se alguma área do seu trabalho, se alguma área da sua vida necessita de um reavivamento, está orando. Reconhecendo que alguma área da vida deles precisa ser avivada, precisa ser curada, precisa ser sarada. Tu és o Deus que sara todas as nossas áreas, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que haja cura nessa hora. Como foi declarado aqui, o teu reino vem sobre nós. O que está no céu vem sobre a terra. O que está ligado no céu vai ser aqui ligado agora na terra. Se aqui na terra, como Paulinho falou, Senhor, está um caos, está uma bagunça, está uma desordem, lá no céu
Santo visitou o nosso coração de uma forma tão poderosa. E Ele diz a você que nunca mais você será a mesma pessoa. Há um avivamento, uma transformação e uma cura plena dentro do teu coração. Coloca a tua mão sobre o teu coração, repete comigo. Nunca mais, Senhor, eu serei assolado pelas dores, pela vergonha. Mas nessa noite, teu bálsamo de cura chegou ao meu coração. E eu nunca mais serei a mesma pessoa. Eu estou sendo transformado pelo poder dessa palavra. E eu vou viver, Senhor, a liberdade proposta por essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Não abrace o seu irmão, ele. A sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Aleluia.